O novo presidente do INSS, Gilberto Valler Júnior, se encontrou com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para discutir justamente o ressarcimento dos aposentados e pensionistas vítimas de fraudes bilionárias aqui no país. Reportagem de Brasília, Luciana Verdolim. O novo presidente do INSS, Gilberto Valler, indicado pelo presidente Lula, já teve o primeiro encontro de trabalho com o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, com o presidente do Dataprev, Rodrigo Assunção, e 8 advogados aqui do governo. O objetivo é encontrar uma forma de devolver o dinheiro descontado indevidamente de aposentadorias e pensões e, ao mesmo tempo, buscar uma forma de cobrar esses valores das associações e sindicatos que cadastraram pessoas indevidamente. Essa foi a primeira de uma série de reuniões que deverão acontecer aqui em Brasília até que o governo defina como vai devolver o dinheiro descontado ilegalmente das aposentadorias e pensões. Essa definição vai passar não só pelo INSS, mas também aqui pela AGU. Mas precisa do sinal verde da equipe econômica. Dentro do Ministério da Fazenda, há quem defenda, inclusive, utilizar o orçamento do próprio Ministério da Previdência. O INSS fala em 6 milhões de reais desviados de cerca de 4 milhões de pessoas. Tem quem aposte que o valor é muito maior. Fato é que será necessário passar um pente fino em todos os benefícios para fechar essa contabilidade. A ordem do presidente é devolver o valor aos aposentados e pensionistas e depois cobrar das entidades e sindicatos. Para isso, será necessário pedir autorização do Congresso. Os descontos terão que ser analisados, por quanto tempo foram feitos e analisar também se houve autorização e, em caso contrário, por que o INSS deixou que isso acontecesse. As regras são muito claras e protegem os beneficiários. O problema é que elas foram descumpridas. O advogado-geral da União, Jorge Messias, diz que é preciso pressa para responder à sociedade. De Brasília, Luciana Verdolim. Estamos aqui com o advogado Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário. Doutor, vou chamar o Cristiano Vilela, também advogado, para essa nossa conversa em relação a essa crise que se instalou no governo com essa fraude bilionária. Vilela. Doutor Washington, boa noite. Satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Doutor, muitas vezes uma parcela significativa da sociedade faz críticas diversas ao INSS, muitas vezes por dificuldades na aposentadoria, situações como essa de escândalos que acabam vindo à tona e que, de alguma forma, acabam maculando o sistema previdenciário brasileiro. Pela sua experiência enquanto um profissional do ramo, acostumado com questões previdenciárias, na sua avaliação, o INSS, ele é anacrônico, ele é moderno, teria algo a ser feito para ser mudado, para ser modernizado o sistema previdenciário no Brasil hoje? Boa noite, Vilela. Obrigado pela pergunta, né? Você me deu aqui um leque enorme, né, para a gente conversar. Mas vamos lá. Eu não diria que o INSS é anacrônico, né? Até porque nós estamos falando de uma instituição, de uma entidade que é a maior em muita coisa. É a maior autarquia federal, é a maior folha de pagamento, né? São 40 milhões de beneficiários, né? A maior folha de pagamento do governo, e também é o maior demandante, né, da justiça, do judiciário. Né? São inúmeras ações questionando o INSS. E aí nós temos alguns mundos aqui para a gente conversar. De um lado, nós temos nos últimos 8, 10 anos um sucateamento da máquina do INSS do ponto de vista de estrutura das suas agências, de pessoal. Isso realmente foi um grande problema. Agora, de outro lado, nós temos um investimento muito forte em tecnologia que aliviou e agilizou muito o atendimento do outro lado. Só para a gente ter uma ideia, Vilela, Tiago, o que é que acontece? Hoje nós temos o Meu INSS, que é um aplicativo que você pode acessar pelo seu celular ou pela internet, onde você praticamente ali tem uma agência do INSS. Você pode praticamente fazer tudo. Isso serve para a gente também, tá, Vilela? Nós, advogados aqui, nós também, do mesmo jeito, fazemos praticamente tudo do nosso escritório.
Isso aí foi algo maravilhoso que foi feito. Agora, sim, qualquer coisa, ela tem de ser bem administrada. Tá? Se eu tenho uma entidade, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma autarquia, como é o caso, ela tem de ser bem administrada. E na administração, você precisa ter pontos de controle específicos, você precisa ter indicadores que te chamam a atenção para que você possa fazer uma atuação mais firme em cima disso. E o que a gente vê, neste caso específico, é que essas red flags, essas bandeiras vermelhas, foram acionadas. Eu até tenho dito, Thiago, não é nem uma red flag, uma bandeira vermelha, é uma red wall, é uma parede inteira chamando a atenção, mas não foram tomadas as medidas específicas. Me preocupa até que hoje, né, nós tivemos a demissão do ministro Lupe, mas quem está sendo nomeado é o secretário executivo dele. O secretário executivo, nós sabemos, nós que estamos aqui em Brasília, eu falo de Brasília, a gente sabe que o ministro é um cargo extremamente político e ele fica nas articulações. Quem toca realmente a administração do ministério é o secretário executivo. Então, calma, se o ministro cai por ter sido omisso, né, supostamente omisso, o secretário também o foi. Então, nós estamos trocando aí 6 por meia dúzia. Mas, fechando especificamente a tua pergunta, Vilela, ele não é anacrônico, é uma instituição enorme, que presta um serviço muito importante para o Brasil, que tem servidores seríssimos, lógico, tem seus problemas, como todos os órgãos e entidades da administração pública, tem seus problemas, mas não está anacrônico e atende muita gente. Doutor, eu estava falando com o Vilela mais cedo, eu queria ouvir a sua opinião também. Imaginemos, e agora há essa estimativa de 4 milhões, talvez, de segurados que estejam entre esses que foram fraudados. Mas, enfim, esse número pode subir, porque o INSS ainda está fazendo um pente fino em relação a isso. Mas eu pergunto o seguinte, imaginemos que esses 6 bilhões de reais, o governo consiga obter de volta 4 bilhões. Ou seja, vão faltar 2 bilhões, ou se chegar a esse número, né? O governo pode simplesmente abrir o caixa e distribuir esse dinheiro para os aposentados, para os pensionistas, ou não é bem assim? O dinheiro que vai ser devolvido, imagino que muitas vezes com correção, porque tem gente lesada desde 2019, inclusive há um exemplo de uma pessoa que em 2019 começou a ser descontada com R$40 por mês e no último mês chegou a R$150, algo que ele não tinha autorizado para que esse desconto fosse feito. Como que vai funcionar isso? Se o governo não conseguir recuperar todo esse dinheiro, como é que fica? O primeiro ponto, Vilela, assim, eu tenho mais de 30 anos nessa área e fraude sempre houve. O que chama a atenção aqui foi o crescimento estrondoso dos volumes, tanto no que diz respeito a valores, quanto no que diz respeito a quantidades. Você está muito otimista, tá, Thiago? Achando que nós vamos recuperar esse valor todo. Infelizmente, o que se tem de informação até hoje, inclusive eu tive agora, na última quarta-feira, acompanhei toda a audiência aqui do ministro Lupe, aqui na Câmara dos Deputados, estava lá presente, inclusive os deputados Marcel Van Hatten e Luciano Lima levaram, né, na verdade eles encontraram com uma senhora, uma dona Eximar, eu acho que é o nome, encontraram com essa senhora que estava ali querendo entrar na comissão, né, para assistir, e trouxeram para dentro do plenário, onde mostrou exatamente isso que você acabou de falar. Ela tinha um débito de R$77 há 2 anos, há 1 ano e meio mais ou menos que havia começado, e que isso estava aumentando cada vez, e que foi procurar o INSS várias vezes e não teve notícia. Mas assim, essas, e o próprio ministro Lupe, à época, né, dessa audiência, ele falou muito claramente que deveria ter algo em torno de 6 milhões de pessoas, de débitos, né, e disse também que os informes da CGU e da Polícia Federal é que muitas dessas entidades, Vilela, totalmente de fachada, um escritóriozinho, uma salinha, com uma mesa, um micro, só isso. Entidades que tiveram, por dia, mais de 1.500, 2.000 filiações. Então, assim, eu não acredito muito na recuperação desses recursos.
né? Houve agora, apreendidos pela Polícia Federal, né, nessas operações, vários bens, carros, dinheiro, móveis foram apreendidos e estão ali guardados para uma eventual execução futura. Gente, olha, Vilela pode até falar também aqui, a gente sabe que esse tipo de coisa não é assim, pegou 1 bilhão lá das pessoas e viram a chave e esse 1 bilhão vira dinheiro. Não é isso, é todo um processo, todo um problema, até se ver esse dinheiro vai demorar muito. Então, especificamente, Thiago, primeiro, eu não acredito que se consiga recuperar muita coisa. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o que é que o governo pode fazer nessa história? Ele vai ter que abrir um crédito extraordinário. Crédito extraordinário, gente, é tipo um cheque especial que o governo faz. Ele publica uma medida provisória e arruma dinheiro. Esse dinheiro não precisava estar previsto no orçamento. Esse crédito extraordinário é exatamente para atender esse tipo de situação, situações imprevisíveis e urgentes. Então ele vai ter que fazer um crédito extraordinário. Poxa, vai surgir da onde esse dinheiro? Vai surgir da emissão de novos títulos públicos, vai surgir do maior endividamento do Estado e isso, com certeza, vai trazer aumento da taxa de juros, aumento da inflação e todos nós vamos pagar. E para finalizar, Tiago, aqui esse seu ponto, me preocupa uma situação nessa história. As entidades sindicais e associações já receberam o dinheiro. Então, o dinheiro foi para as entidades. Dinheiro esse que nós, pagadores de impostos, pagamos e foi lá como pagamento da aposentadoria ou da pensão das pessoas. Então, se nós emitirmos mais dinheiro e, mais uma vez, os pagadores de impostos pagarem isso, nós estamos fazendo o quê? Nós todos, eu, você, o Vilela, todos os nossos telespectadores aqui, estão mandando dinheiro para os sindicatos, né? Substituindo lá a contribuição sindical. Agora, para finalizar, e desculpa até eu ter me alongado um pouco na resposta, mas para finalizar aqui, uma coisa é certa, a gente não pode deixar que esse roubo para os aposentados e pensionistas fique do jeito que está. Então, o governo resolve e depois vai atrás do que for. Nós, sociedade, nós, polícia, nós, legislativo, por meio de CPI, CPMI, investigue e culpe as pessoas. Mas os aposentados e os pensionistas não têm que arcar com isso. Perfeito. Vilela, mais uma questão? Doutor Washington, um outro ponto, o senhor falou muito bem, né? Deu um panorama muito claro realmente dessa situação para toda a sociedade. E aí eu me pergunto, será que uma situação como essa, um escândalo como esse, algo que envolve bilhões de reais e algo que vai acabar sendo ressarcido por nós, pagadores de impostos, pelo governo, pela sociedade como um todo, será que isso de alguma forma pode acabar atrapalhando a própria representação dos aposentados que tem hoje nas entidades sérias, no trabalho sério que é desenvolvido, que acaba tendo ali conquistas, algo que seja efetivo para os aposentados e que talvez por conta de um escândalo como esse acabe sendo diminuído, acabe sendo deixado de lado, acabe perdendo essa representação. Ao final, pela sua experiência, você entende que pode acabar sendo prejudicial, inclusive, sobre esse aspecto para os aposentados? Prejudicial já é muito agora, porque assim, até no exemplo que eu dei, Thiago e Vilela, da Dona Eximar, que foi lá, era uma pessoa aposentada com câncer, passando dificuldade, segundo ela, com problemas para comprar remédio e alimentação, e era debitado lá R$100 por mês na conta dela. Tá? Então, assim, afeta o movimento sindical, afeta as associações e, por conseguinte, a defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas, com certeza, sem dúvidas. Como também a questão dos sindicatos mesmo, que em 2017 perderam a contribuição sindical e tiveram que os sindicatos buscarem outras formas de financiamento e mostrar valor, agregar valor para os seus sindicalizados e associados, da mesma forma vão ter que fazer agora essas associações. Até porque, Vilela, existem algumas sérias? Existem sim.
tá? Associações, sindicatos existem, que tratam desse aspecto. Não estou falando do sindicato de categoria para discutir questões trabalhistas, não. Isso é representações e associações e sindicatos dos aposentados e pensionistas. Mas eles ainda fazem muito pouco do ponto de vista da defesa direta dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Isso é muito mais feito pelas categorias que hoje trabalham, né? Nós que hoje trabalhamos e queremos cuidar do nosso futuro, do que propriamente por essas associações. Doutor, rapidamente para a gente fechar e prestando serviço para quem nos acompanha, a dúvida é a seguinte: o senhor falou logo no começo que a pessoa talvez tenha que procurar um advogado, estou aqui diante de dois, né? Procurar um advogado para esses esclarecimentos. Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à área jurídica, muita gente nem sabe qual providência pode tomar, e eu não duvido que tenha gente que nem sabe que foi roubada em relação a essa fraude que nós tivemos. Qual é a orientação para quem não tem esse recurso ou não sabe qual posicionamento deve tomar? O senhor acredita em ações mais amplas que envolvam grupos de pessoas para que esse dinheiro talvez possa voltar mais rapidamente? Ótima colocação. Primeiro aspecto, gente, vamos lembrar que neste tipo de mercado, neste tipo de situação, o pagamento é só feito quando você recebe. Então, muitas vezes você vai fechar um contrato com o advogado, ele vai definir um percentual do valor que você vai ganhar. Se ganhar, você paga. Se não ganhar, você não paga. Tá? Geralmente eles podem até pedir um valor pequeno ali de consulta, de contratual, mas sempre cobrando quando você recebe. Mas mesmo assim, você não tem acesso. Nós temos a Defensoria Pública da União, que pode atender você. Além disso, os núcleos jurídicos das faculdades prestam assessoria gratuita nesse aspecto, e também ainda temos nas seccionais do OAB as fundações de assistência judiciária que também podem ser procuradas. Então veja, não é por conta de você não ter o recurso que você vai deixar de lutar pelo seu direito. Os advogados de sua confiança, eles podem e vão certamente arrumar uma solução, geralmente cobrando só no resultado, e que aí você consegue fazer sem muito problema. Então, gente, o mais importante é descubra primeiro isso, vai lá no extrato do contra-cheque, vê se tem débito não autorizado e vai atrás do advogado. Agora, me permita só uma coisa, chamar a atenção, e chamar a atenção aqui dos mais jovens, aqueles que têm filho, que têm pais, que têm avós, que têm tios, que recebem esses benefícios. Por favor, falem com eles. O INSS não está ligando para ninguém. O INSS não está mandando o e-mail para ninguém. Não aceite nenhuma visita, nenhuma ligação, porque está havendo o golpe em cima do golpe. Então, principalmente nós aqui, que temos um pouco mais de habilidade de acesso à informação, vamos ajudar os nossos avós, os nossos pais, os nossos tios. A responsabilidade também é nossa. Então, assuma também isso e os oriente para que eles não caiam nesses golpes. Dr. Washington Barbosa é advogado, especialista em direito previdenciário. Nosso tempo estourou, mas foi por uma boa causa, para explicar para os nossos ouvintes, telespectadores, efetivamente o que pode ser feito a partir desse momento. Muito obrigado, viu, pela gentileza do senhor, um excelente fim de semana e o senhor vai voltar sempre. Um abraço. Com certeza, obrigado, Thiago Vilela, e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado.